Você tinha comentado também que a pessoa não faz muitas vezes isso pensando em ser dessa forma, né? Ela faz no instinto dela, né? Tipo, o cara que... Abusivo? O abusivo. Não, o abusivo eu acho que talvez ele saiba, né? Que ele tá fazendo aquilo de propósito. Sim, Mas muitas vezes a pessoa ele faz isso sabe. aí sem querer, né? Por exemplo, do Foi relacionamento abusado. tóxico. Não. A pessoa que tá, no caso, o relacionamento tóxico. A pessoa que está... Se for o homem, né? Que tá fazendo com uma... Vamos botar aí com uma moça. Ele não sabe que está num relacionamento tóxico, que ele tá fazendo do relacionamento dele relacionamento tóxico. Ou não. Porque você tinha comentado alguma coisa disso. Como assim? Por exemplo... O abusador? O abusador. Ele sabe não, que ele o tá abusador sabe. sempre Sabe. que ele tá realmente criando um relacionamento tóxico? O que acontece, por exemplo, as pessoas borderline, Aham. elas vivem no limite da emoção. Então, Sim. esse daí, ele tem um relacionamento tóxico, ele tem um transtorno de personalidade, Tá tá? bom. E geralmente os relacionamentos do borderline é tóxico. Por quê? Porque ele tá sempre no limite da emoção. Então é que ele vai, volta, briga, Um dia tá quebra bem, um dia tá tudo. O limite da emoção não é igual ao bipolar, que um dia tá na mania, Aham. outro dia tá na depressão. Ele é mais rápido, ele muda de humor no mesmo dia várias vezes, entendeu? Entendi. Então, geralmente, essas pessoas, elas não têm muito controle, porque elas têm um transtorno de personalidade. Só que um narcisista é tudo muito bem pensado Caramba. e manipulado. Então, o narcisismo Entendi. não é uma questão de transtorno de personalidade? É um transtorno de personalidade também. Mas ele tem controle. O narcisista, ele não tem emoção. Então, você não acha que narcisista gosta dos filhos, nada disso, tá? Caralho. Ele quer as coisas pra ele se sentir bem. Entendi. Entendeu? Ele não se E o emociona. borderline é o contrário, tem emoção demais, entendeu? Tá. O narcisista, ele não se emociona. Não. Ele realmente, ele é, cara... Quase um psicopata, então. Porque psicopata Trabalha na não razão. tem sentimento. Tá ali. Pelo que foi o relato de ontem, parecia que a Virgínia pode ser essa pessoa nesse relacionamento Não dele? duvido nada. Ah, Caralho, não sei. Porra. Ninguém quer falar. Né? Não, mas eu não acho que, porra, Virgínia, sei lá. Pô, tá Não na cara. é nada impossível. Ela ser narcisista? Eu acho que ela é. É mesmo? Também não Não, conheço. tinha nem pensado- Características, não tinha nem vamos pensado lá, nessa vamos porra. fazer um quiz. Tá. Características do narcisista. Sempre ele é o mais importante. Isso eu tenho certeza que ela é assim. Tudo dele é o melhor. Se esforça pra ter aparência perfeita. Aham. Entendeu? Não dá muita atenção pros filhos. Então, assim, não dá pra gente diagnosticar nada, Pô, irmão, entendeu? ela acabou de terminar um casamento com 3 filhos, o cara tá chorando no palco, ela aposta, o Zé emocionou. É que ela Sem chegou, sentimento nenhum, mano. e ela chegou num isso é, patamar mano. também que eu acho que, por exemplo, ela não consegue nem pensar no que o outro tá pensando, ela só pensa nela. Exato. Não, eu concordo com você em relação a isso. Mas eu acho que ela, tipo, ela chegou tanta fama, tem tanta gente no pé dela, tipo, falando assim, pô, você é linda, maravilhosa, que ela acaba nem dando, as coisas acabam ficando fúteis pra ela, entendeu? Que ela chegou num patamar realmente muito grande. Eu acho que ela não tem mais prazer nas pequenas coisas da vida. Sim. Que é acordar do lado da pessoa que você gosta. Aham. Eu sou mãe. Eu sei que a maternidade foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não Sim. consigo me imaginar deixando as minhas filhas bebezinhas com babá e, tipo, ir viajar. Você pensa que depois do último filho que nasceu agora, ela fez cirurgia plástica, ela lançou perfume em Suécia, Dubai, Portugal, em milhões de coisas, entendeu? Entendi. Tá bom. Então, Não parava assim, em casa. é bem complicado, né? Tá. Então, assim, ela não sente... O que eu sinto é que ela não sente prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Aham. Que é você estar do lado do seu marido, estar do lado das pessoas. Ela sempre precisa estar com muitos amigos que dizem, né, que o término da relação foi por causa disso. Porque eles nunca estavam sozinhos. Então, morava o melhor amigo dela na casa, morava a mãe. Aí, vários amigos iam toda hora dormir na casa. Sim. Aí, cada filho tem 2 ou 3 babás, entendeu? entendi. Que se revezam. Sim. Só que tem de funcionário na casa, né? Sim. Logo Então, depois da assim, CPI da Tinha Beth, teve 100 uma festa pessoas dela. na casa deles por dia. Verdade, depois da CPI das Beth, teve uma festa, né? cheia E de- ainda cantando a música do Tigrinho. Sério? Do Tigrinho. Ah, você tá Teve uma tirando. puta festa, exatamente, na casa dela. Pô, Não, você foi? acho Que que- isso? não, eu fui foi na convidado, casa mas eu não fui, né? Em dela. respeito à tá. população brasileira. Eles foram naquele rancho do Maia lá, que é um reality. Aí ela o cantou Igão a tava música lá. do Tigrinho. Falaram entendi. que vão me chamar no próximo. Cara, entendi. Caraca, Caraca, como assim, mano? Inacreditável. Mas assim, vamos falar assim agora, né? A lei,
né? Porque agora teve um divórcio e eu vou falar uma coisa, a questão dos filhos. Eu acho que a lei favorece a mulher nesse quesito. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas como que agora pode ser que a lei vai tomar essa decisão de quem tem a guarda compartilhada, tempo, vamos supor, ela fala que ela quer expor os filhos. Que nem eu falei no podcast que teve a premonição lá, né? Se ele não quiser que os filhos sejam expostos, ele vai ter que entrar com uma ação contra ela. Tipo, o que tem que ser feito para ele conseguir ter domínio sobre os filhos dele? Bom, a regra no Brasil é a guarda compartilhada, mas a guarda não pode ser confundida com a residência. O que as pessoas acham, né? As pessoas acham que a guarda compartilhada é morar uma semana em cada casa, 15 dias em cada casa, e não é isso. Guarda significa gestão da vida dos filhos, administração. Então, é quem vai tomar as decisões da vida dos filhos. Então, o compartilhamento da guarda não é o compartilhamento da residência, e sim quem vai decidir que escola vai estudar, quanto que a gente vai expor na internet, entendeu? Pode dar uma briga do caramba, né? Como que vai ser? Porque eu vi que as crianças já saíram da escola, inclusive, agora esse ano, saíram da escola. Não sei porquê, ninguém se manifestou. Algumas pessoas dizem que elas estavam sendo assediadas, né? Porque elas são muito expostas. Então, a guarda é para isso, tá? Então, o que vai ser definido num processo judicial? Provavelmente eles vão ter a guarda compartilhada, porque a guarda unilateral é só, por exemplo, para quem renuncia a falar, não quero ter a guarda do meu filho. Tem gente que não quer, e tá tudo bem. Ou quem não tem condições. Então, drogado, tá preso, entendeu? Não tem como exercer a guarda. Mas a regra é o compartilhamento, tá? E a residência, geralmente, eu sou da corrente, né? Porque a gente tem duas correntes no direito. Quem defende a residência alternada e quem defende a residência fixa com amplo convívio com outros genitores, eu defendo a residência fixa com amplo convívio com outros genitores, com outro genitor. Por quê? Porque eu fiz isso na minha vida pessoal. Quando eu me divorciei, eu tinha uma bebê de 10 meses e uma filha de 2 anos. Então, a gente compartilhava as decisões, elas conviviam muito com o pai, com a família do pai, mas a residência era fixa, porque eu acho que a criança ela tem que ter um referencial, tá? Então, assim, ela tem que ter o quarto na casa do pai, ou se a residência fixa for ao contrário, na casa da mãe, tem, mas eu acho que a criança ela precisa de um referencial, porque, por exemplo, eu te pergunto, você gostaria de dormir uma semana em cada casa? Não. Até por conta de rotina também, né? Então. Entendeu? Então, é muito complicado. Só que o convívio, ele tem que ser isso para todas as crianças, tem que ser o mais amplo possível. Quanto mais essa criança tiver com o pai ou com a mãe, é melhor para a saúde mental deles, né? Eu sempre falo, os filhos, eles são 50% cada um dos pais. E eles precisam de ambos, independente se é considerado louco, se ela não dá atenção. Independente das características dos pais, eles precisam, né? É claro, se é um pai que judia, né? Uma mãe que bate, aí não, né? Violência não. Mas se são pais normais, tem que conviver com ambos. O filho é igual o café com leite. Você pega o café, que é o pai, pega o leite, que é a mãe, mistura. Depois você consegue separar na separação? Não, né? Então eles precisam disso. Então os filhos da Virgínia vão precisar dessa convivência o mais ampla possível. Como a gente faz na prática para as pessoas normais. Coloca a residência. Pessoas... Não, é porque eu vou falar do caso da Virgínia em específico, o que eu acho uma solução para ela ideal, já que ela tem muita grana. Olha, atenção, Virgínia, segue os meus conselhos. A gente faz uma residência fixa, mas esse pai vai pernoitar, vai pegar na sexta, devolver só na segunda, vai ficar metade das férias, pode pegar ou buscar todo dia na escola, pode pegar para almoçar, para jantar, para levar na natação, para levar no vôlei. Aí depende da família. Quanto mais ele participa e convive com o filho, é melhor. Sim. E tem pais que têm a residência fixa hoje em dia, tá? Não é só mãe. Por que a mãe sempre tinha residência fixa? Mas a maioria é mãe, não é? A maioria é mãe. Por quê? Porque antes, se você pensar até 77, a gente não tinha nem o divórcio. Então, era uma sociedade patriarcal, onde o homem estava acima, aquela família só servia para procriar e
manter o patrimônio, e a mãe e os filhos estavam abaixo, obedeciam, não tinham voz, a função da mulher era ficar em casa. Só que com o divórcio, primeiro que as pessoas tiveram a possibilidade de procurar outros relacionamentos e não ficar preso, muitas vezes, num relacionamento com desrespeito, com traições, com violência, né? Porque o divórcio ele é a última opção, mas ele tem que ser uma opção, porque tem gente que sofre demais. Sim. E aí, em 77, que veio a lei do divórcio, essa mulher ela saiu para o mercado de trabalho também, né? E a família mudou muito. Hoje é uma família mais horizontal. Tá bom. Por isso que a guarda sempre ficava com a mãe, porque era a função dela. E hoje em dia as coisas estão mudando aos poucos, mas estão mudando, entendeu? Eu ainda diria porque que hoje ainda é mais mulher, ou não? Ainda é mais mulher, só que o pai ele tem funções que antes ele não tinha. Ele participa muito mais e já tem, por exemplo, pais que segunda e quarta dormem na casa de um, terça e quinta na casa de outro. Entendi. Ou tem pais que são muito ou dormem uma vez na semana, mas aquele pai participa efetivamente, entendeu? Porque não é só dormir. Entendeu? Tá lá no dia a dia. Buscar pra escola. Tá com a convivência casa, virtual, né? Então, isso que é importante pro filho. Sim. Né? Porque não é o divórcio, claro que os filhos preferem os pais juntos. É claro que os filhos da Virgínia vão sentir esse divórcio. Todos os filhos preferem os pais juntos. Só que se você tá num ambiente, e a gente nunca sabe o que acontece dentro da casa das pessoas, né? Se você está num ambiente que tem violência, que tem traições, que tem desrespeito, que tem falta de amor, né? Você vai aprender a amar com os seus pais. É esse o exemplo que você quer dar para os seus filhos? Então, nem sempre continuar casado é a melhor opção. Tem que ser a última, né? O divórcio tem que ser a última. Mas não é o que prejudica as crianças não é tanto o divórcio, mas como os pais lidam com o divórcio. O cenário ideal seria o que a Virgínia e o Zé Felipe fizeram? Seria... vamos ser amigos pelo bem dos nossos filhos, vamos separar o que acabou lá no casamento, é o casal conjugal, vamos continuar sendo casal de pais. É o ideal, entendeu? Sim. Mas nem sempre é o possível, né? Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.